Bom dia. Nós vamos hoje fazer uma reflexão sobre o perdão, principalmente no perdão na vida de Célia Lúcia, que teve uma vida heróica e que a vida dela inteira foi um ato de perdão. Mas vamos nos imaginar no templo da Escola Jesus Cristo para fazer a nossa oração inicial. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos reunidos neste templo virtual da Escola Jesus Cristo, da escola de teu Filho, para te pedir bênçãos para esta reflexão sobre a vida heróica da nossa Célia Lúcia, Santa Marina, que nos deu um exemplo de amor, de renúncia e de perdão durante toda a sua vida. Que nós possamos tirar proveito espiritual dessa nossa reflexão da manhã, deste teu dia, que assim seja. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre a importância da leitura desse livro. Porque só conheço perdida no papel, eu só conheço duas citações de livros que nos dão bênção se nós lermos. A primeira é do Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. E no livro 50 anos depois, Emmanuel nos diz: busca entender a essência deste repositório de verdades, verdades confortadoras, e do plano espiritual, o espírito purificado de nossa heroína derramará em teu coração o bálsamo consolador das esperanças sublimes. Está no prefácio. Então, a importância de relembrarmos este exemplo é enorme e não nos esquecermos do instrumento que foi Chico Xavier, que nos trouxe essa joia espiritual que é o livro 50 anos depois. Antes de falar do perdão na vida de Célia, eu gostaria de colocar a importância do perdão para Jesus. Antes ainda de mostrar essa importância, existe uma colocação do grande estadista Gandhi, respeitado também pelo mundo cristão, que diz que o perdão é para os fortes, os fracos não perdoam. E uma citação de Clóvis Tavares, muito bonita, que ele fala que a paz e a vitória pertencerão a todos que, diante
dos problemas e de todas as lutas, amando e perdoando, exemplificam, na conformidade dos seus próprios recursos, os preceitos do Divino Amigo. Teríamos, assim, os seguintes meios para neutralizar a influência antifraterna dos nossos companheiros de estrada. Amor e perdão para os adversários. Oração pelos perseguidores. Oração pelos que nos caluniam. Clóvis Tavares. E para Jesus, o que é perdoar? Jesus, no momento extremo de seu amor, de sua paixão pela humanidade, que foi o momento da crucificação, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, a palavra de perdão para Jesus foi a sua irradiação de energia espiritual no momento da sua paixão. Olha a importância disso. E temos também alguns exemplos no Evangelho, no momento em que ele cura o paralítico de Cafarnaum. O que ele diz para o paralítico? Filho, teus pecados estão perdoados. Então, a cura veio do perdão. Está em Marcos 2,5. Teve outro exemplo também, em que ele fala para os seus apóstolos: porque se perdoardes, não, no Sermão do Monte, eu acho, Mateus 6, 14, 15. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará. Importante e difícil. Outra passagem evangélica, Mateus 5, 23, 24. Se estais para fazer sua oferta no altar, tua oferta no altar, e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vens fazer tua oferta. E para aquela mulher pecadora, né, a referência dele: a quem muito ama, muito se perdoa. E tem uma passagem da carta de Pedro, 1 Pedro 4,8, em que ele diz: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então, vamos pensar um pouco na nossa querida Célia e Santa Marina. Ela nos deu vários exemplos, como Célia, a patrícia romana, a cristã convertida, e nos deu exemplo como irmão Marinho. Nós vamos meditar nesses dois momentos. Enquanto Célia, quais foram os momentos em que ela demonstrou esse amor e esse perdão?
no momento em que ela viu a sua mãe numa situação ameaçadora de ser lançada para fora daquele lar e que ela assume uma culpa que ela achou que era da mãe. Talvez não por uma vontade própria, mas por ter sido vítima de alguém que a perseguia, que era o prefeito da ocasião, o Lólio Úrbico. Ela, então, pede a Atéria para dizer que aquela criança que estava do lado de sua mãe era dela. Esse momento de muita emoção, a Téria acatou esse pedido dela, porque ela deu todas as joias que ela tinha para a Téria ficar calada. Como o dinheiro ainda tem um poder nesse mundo, como o dinheiro pode comprar o caráter, a honestidade, a fidelidade. Por dinheiro, Jesus foi traído. Pensar nisso, para nós, é importante, porque nós estamos vivendo num mundo ainda em que a matéria, em que o poder do dinheiro é grande. E nós podemos, algum dia, em algum momento, ser tentados a deixar que a materialidade do poder pelo dinheiro nos dirija os atos, os pensamentos e as obras. A Téria fica silenciosa e quando o vídeo chega de uma viagem, ele encontra aquela criança nos braços de sua filha, que era tão adorada por ele. E ela cai de joelhos diante dele e pede perdão. O que acontece? Ela, que não tinha culpa, pede perdão. E por causa desse ato de humildade e sacrifício, ela foi amparada durante toda a sua trajetória. E ele, Euvídio, que não perdoou, que a expulsou de casa com aquela criança nos braços, ele teve uma vida atormentada durante todo o tempo, até se reencontrar com Célia novamente. Então, nós vemos essa situação em que ela pede perdão e não é perdoada. E a mãe fica tão apavorada com a situação que nem imagina, nem sonhou que aquilo era um ato de sacrifício e de perdão a ela, sua mãe. Um outro momento muito forte da vida de Célia, ainda antes de se transformar no irmão Marinho, foi quando ela sai com a criança pelas ruas de Roma. Ela estava triste, abatida, enfraquecida.
não espiritualmente, ela estava espiritualmente forte pelo sacrifício e pelo perdão, mas enfraquecida fisicamente, sem saber o que fazer, à procura de um abrigo. Quando passa por ela uma carruagem com o seu cunhado, Caio Fabrícios. Caio para a carruagem e finge não conhecê-la. Ela ficou muito abatida com aquela ação, com aquela postura do seu cunhado, que pega um saco de moedas e lança, joga para cair na rua. E o ato de perdão dela se manifestou numa frase que Chico nos falou, que isso acompanhou a vida dele, muitas reencarnações dele, depois dessa de Caio Fabrícios. Ela diz assim: guarda, Caio, guarda o teu dinheiro, segue em paz o teu caminho. Uma bênção de Jesus vale mais que 1 milhão de sesterces. Que lição! Novamente, sobre o dinheiro. Ela não se deixou comprar. Mas o que ela falou não foi com mágoa. Foi justamente para deixar uma lição para a eternidade, não só dele, mas para todos nós, que ainda estamos nesse mundo material, onde o dinheiro ainda é a grande força da nossa sociedade. E um outro momento, ela, de recompensa para ela, foi quando ela, nessa busca de um abrigo, ela vê uma luz intensa, que é a do seu avô, que tinha desencarnado, e que antes de desencarnar já tinha se tornado cristão pelo exemplo dela. E ele diz para ela: Célia, Deus te abençoe. Crendo sacrificar-te por tua mãe, estás cumprindo uma das mais formosas missões de caridade e de amor. E ele aí revela a ela que a mãe não teve culpa. Não era filho do pecado aquela criança. Olha que recompensa para ela continuar buscando um abrigo, sabendo que a mãe não era culpada. A gente pode imaginar uma situação dessa conosco. A gente pensar que alguém tem alguma culpa e, de repente, a gente vai saber que não tinha nenhuma culpa. Isso para ela foi a grande recompensa daquele sacrifício, daquele perdão. Ela, nessa caminhada, ela não teve nenhuma queixa, nem contra seu pai, e um conforto
de achar que tinha salvado a mãezinha dela. Mas eu queria abordar agora um outro exemplo, depois de Caio. Ela soube, né, que houve um funeral em nome dela. Ela foi dada como morta. Por quê? Porque seu pai não queria ter, diante da sociedade, nenhum fato que pudesse colocá-lo em situação de despeito, Então, orgulhosamente, ele fez o funeral de Célia. E parece que Caio estava indo para esse funeral. Uma outra coisa, ela bom, deixa eu ver. Como ela precisava de um abrigo, ela foi dirigida para um lugar bem afastado. E ela, bem isolado, um casebre, e ela resolveu bater a porta. E ela foi atendida por um velhinho, que depois ela ficou sabendo que o nome dele era Marinho. Ela sentiu tanta confiança nele, e ele contou a ela um pouco da história dele, né? Que ele tinha sido condenado à morte porque ele teria matado e não matou o amante de sua esposa, e ele foi dado como autor do crime, só que Néio Lúcius foi quem o defendeu, e ele foi salvo da morte, mas foi condenado a um desterro. Por isso ele estava nessa cabana, sozinho, né? E ele contou essa história, e Célia se comoveu. E ele viu que ela chorava enquanto ele contava, quando ele falou de Néio Lúcius. Então, ela abriu o coração para ele e disse que ela era neta do Néio Lúcius, e contou confiadamente a história dela a ele. E eles ficaram convivendo algum tempo como pai e filha. Só que ele, sentindo que a morte estava próxima dele, ele pensou em vesti-la de frade, de homem. Ela ainda passou por essa situação, para poder ele pedir abrigo numa comunidade de frades cristãos, caso ele morresse, e deixaria toda a economia que ele tinha para ela, como se fosse filho dele. Então, chegou um momento em que Célia deixa de ser Célia Lúcius e passa a ser irmão Marinho. Então, vamos ver o que acontece nesse segundo momento. Rememorando, então, um pouco o primeiro momento do perdão. Perdão para a situação maternal, perdão para o pai e perdão para Caio. Foram os 3 grandes momentos
em que ela vivenciou e demonstrou perdão. Nesse segundo momento, ela encontra uma pessoa, um frei, de coração duro, frio, Pai Epifânio. E ela também soube perdoar o Pai Epifânio, que foi tão duro com ela durante toda a vida e só se converteu na hora da morte, quando ele percebeu que ela não era um frade, ela era uma jovem menina moça. Depois de algum tempo, ela vai para este lugar. A criança começou a definhar, ela fez tudo para salvar, mas ele desencarnou, o bebezinho. Depois, o espírito de Ciro apareceu para ela, porque Ciro também foi um momento de perdão que eu esqueci de falar, foi quando Nestório, que foi seu professor, que foi um exemplo de vida para ela, de vida cristã, de quem ela assistiu uma preleção do Evangelho, quando Nestório e Ciro foram condenados com a participação do seu próprio pai. E ela, essa dor, ela carregou. Então, o perdão ao pai foi muito maior do que a gente possa imaginar. Perdão para o pai foi para essa situação de Ciro, seu amado, de Nestório, nosso Emanuel, também muito querido dela, e para a expulsão dela de casa. Ciro aparece e diz para ela assim: depois de algum tempo em sua companhia, eis-me de novo aqui. És minha âncora de redenção através de todos os caminhos. Então, Ciro confessou para ela que em vidas passadas ele foi um tirano, enquanto Célia, espírito de luz, procurava ajudá-lo, descendo dos céus ao cárcere dos impenitentes. Disse ele que Célia o ajuda há alguns séculos e explicando que as almas gêmeas preferem chegar juntas às regiões sublimes de paz e sabedoria. Então, ela representa também o sacrifício por ele, Ciro, até ele se converter e ela poder tê-lo junto dela, alçando voos mais altos na espiritualidade. E essa é a grandeza dessa teoria das almas gêmeas. É um amor, como dizia Santa Teresa, eu e tu, mas entre nós uma terceira pessoa, que é Jesus Cristo. Ela foi, então, para esse convento e ela foi atendida pela mão de ferro do pai Epifânio. Mas como ela tinha uma conduta exemplar, como ela era humilde, como ela era boa, como ela era firme nos propósitos cristãos, ela passou a ser respeitada por todo mundo, menos pelo pai Epifânio, que a perseguia. Por quê?
porque ele era inseguro. Como diz Gandhi, ele era fraco. E o fraco, ele está sempre com temor de alguma coisa. E ele tinha medo dela assumir uma posição de autoridade acima dele. Olha só. Ela, então, foi nomeada responsável pelo almoxarifado. E, com isso, ela tinha que ir e vir, fazer compras, e era longe. E ela tinha que dormir numa estalagem. E, nessa estalagem, havia uma moça que acabou se apaixonando pelo irmão Marinho. E não, claro que não obteve correspondência, nem podia, mas ela acabou se namorando por um jovem soldado e engravidou. E colocou a culpa no irmão Marinho. Eu não consigo imaginar eu receber uma acusação dessa e não me defender. Ela não se defendeu. Ela adotou essa criança. Ela aí foi expulsa do convento, mas ela suplicou que não a tirassem dali, que deixassem ela viver num casebre que era próxima à área do convento. E ela aceitou a expulsão do convento e foi viver nessa casebre que ela chamou de horto, porque ali, por ela ter curado uma criança com a oração, com o passe espiritual dela, ela começou a ser visitada por pobres, por sofredores, curou muitas pessoas doentes e dava as aulinhas de evangelho às crianças ali embaixo de uma árvore, neste horto. E nessa hora, é bom a gente lembrar um pouco de nosso Clóvis, porque ele participou dessa história de 50 anos depois. Nós vamos ver no final. E ele tinha tanto amor à Célia que, no fundo da Escola Jesus Cristo, existe um lugar chamado Horto de Célia, com um pavilhãozinho, onde muitas vezes foram representadas as encenações da morte de Célia Lúcius. E uma das pessoas que personificava Célia era a irmã da minha nora, Rosane, a nossa Alciéria, que também desencarnou. Como ela não deve ter recebido de Célia tanta proteção por causa desses momentos que ela vivenciou como Célia. E ela passou, então, Célia Lúcius, a viver nesse horto. E volta a história do pai. A Téria se converteu ao cristianismo. E aquela culpa ficou tão pesada na vida dela que ela resolveu ir à casa dos Lúcius, de Elvídio e Alba, para contar o que aconteceu de verdade. Essa foi outra bênção do perdão de Célia.
E ela contou. Euvídio quis cometer um crime, mas Alba não deixou, segurou a mão dele. E ela, Atéria, cumpriu um dever cristão de confessar uma culpa e inocentar uma inocente. Com isso, ela também, nós vamos ver no final, que ela foi abençoada por Célia. Eu estou com medo de não dar tempo de terminar a história, mas vamos correr um pouquinho. Eu queria dizer que esse momento em que ela foi afastada do convívio dos frades e passou a viver sozinha com aquela criança, que era o Ciro reencarnado, ela pensava muito como estariam seus pais, né? E nesse meio tempo, Atéria, ajudada pelo plano espiritual, confessa que ela era inocente. E Euvídio, Alba, não resistiu. Enfraquecida, desencarnou. E Euvídio ficou querendo procurar pela Itália inteira a sua filha, para ver se a encontrava. E nessa busca é que aparece um amigo dele, chamado Rúfio, que era cristão, que foi muito sofredor até se converter, e disse a ele que existia uma pessoa chamada Marinho, que talvez pudesse orientá-lo com relação aos cristãos. Esse Rúfio foi o nosso Clóvis. Ele foi intermediário entre Euvídio e Célia, para que os dois se reencontrassem. E por isso ele merece nosso respeito, nosso amor, nossa gratidão por nos ter feito amar esse romance de Chico, 50 anos depois, porque ele viveu nessa época e foi um facilitador na vida de Euvídio Lúcio. Euvídio acabou indo conhecer, né, a Assembleia dos Cristãos. E a Assembleia dos Cristãos, não. Ela estava no horto e a fama dela corria longe. E ela um dia vê a viatura do seu pai chegar. Euvídio se acomodou com os outros assistentes, que eram sofredores. Enquanto via seu pai entre os outros, Célia continuava a preleção sobre o Evangelho com muita emoção. E Euvídio contemplava aquele irmão vestido de frade e lembrava da filha, a voz, o perfil. Ele se parece com a minha filha. Mas ele estava muito fraco, desanimado, e ao ouvir aquelas lições, encheu-se de ânimo.
e, emocionado, começou a chorar sinceramente e silenciosamente. Todos foram embora, só ele ficou. E chegou perto do irmão Marinho e disse: irmão Marinho, eu sou um pecador, sou um desencantado do mundo. E contou a história dele, a história da filha dele. E Célia continuava firme, mas também forçando a alma dela, o coração, para também não chorar junto. E eles conversaram longamente sobre o Evangelho. Por fim, emocionado, Elvídio narrou toda a sua história, dizendo que nunca contara a ninguém, enquanto o irmão Marinho lhe acariciava a cabeça já embranquecida. Elvídio disse que o maior sofrimento dele foi ter expulso a filha que tanto amava. Agora ele estava errante pelo mundo e não a encontrava. Aí ele volta. Suas ações de arrependimento, eu enumerei aqui. Procurou pôr em prática as lições sublimes que ele ouviu de Célia, do irmão Marinho. Deu a maior parte dos seus bens para os pobres. Proclamou a sua crença cristã entre todos os amigos que acabaram zombando dele. Doou uma casa para a reunião dos cristãos. Buscou todos os inimigos, todos a quem ele tinha ofendido, para pedir perdão. E ensinou o cristianismo aos escravos. Quanta coisa o perdão de Célia colocou no coração e na vida de seu pai, Elvídio. Ensinar os escravos o cristianismo era demais naquela época. Os escravos viviam de forma muito ruim, né? Uma penúria muito grande. E aí ele volta, mas ele volta muito enfraquecido. Ele tinha ímpeto e Célia tinha ímpeto de revelar-se a ele. Mas, inspirada pelo próprio avô, ele dizia que não estava na hora, que ela tinha que esperar mais um pouco por aquela ansiedade dela. Ele pediu à filha, Elvídia, com quem ele estava morando, que ele queria rever o irmão Marinho. Elvídia foi contra essa viagem dele, mas ele insistiu e foi, né? E lá encontrando, ele pediu a ela, a Célia, que o aceitasse naquela choupana, porque o bem que ela fez a ele foi muito grande, um bem espiritual que transformou a vida dele, transformou os valores dele. Então, ele disse, a única coisa que eu não mereci ainda foi encontrar a minha filha. Ela então entra
num aposento, coloca a roupa com que ela tinha saído de casa e chega e diz: pai, está aqui a tua filha. Então, foi grande a alegria de ambos naquele reencontro. Enquanto Célia lhe explicava os motivos das vestes, Euvídio, em lágrimas, sentiu que algo arrebatava do corpo. Célia orou agradecida e viu vários espíritos que vieram receber Euvídio, inclusive seu avô e sua mãe. Então, o arrependimento dele, o arrependimento ele se mostra por ações, não por palavras. E as ações dele foram de arrependimento. Então, ele foi recebido pela sua mãe, a mãe por Alba, e pelo Neio Lúcio Euvídio. E ela viu isso. Olha que conforto. Ela começou a enfraquecer também, ficou tísica, mas não parou com o seu trabalho no horto. Tinha hemoptise, atrás de hemoptise. Então, ela foi recolhida ao mosteiro nos dias que se seguiram. Todos os pobres, os velhinhos, os doentes foram visitá-la, vendo aproximar-se do fim. Célia pediu a Epifânio, como última vontade, que lhe fosse permitido ver as crianças da escola. À tarde, todas as crianças da escola estavam ali para ver o irmão Marinho. A um pedido de Célia, as crianças cantaram o hino do entardecer, enquanto os adultos choravam com a cena. Célia falava para as crianças, mas não pôde, quis falar para as crianças, mas não pôde. Eis que vários espíritos sorridentes lhe estenderam os braços, Neio Lúcio, Nestório, Atéria e seu amado Ciro. Assim Célia, em espírito, deixou seu corpo. E eu queria finalizar, não sei se vou conseguir, tentei decorar, que foi um pergaminho que, quando ela foi visitar Ciro e Nestório na prisão, e ela viu tanta força, tanta fé naqueles dois, que ela se fortaleceu. Diz Emmanuel no romance que ela saiu mais animada daquela visita, e que Ciro falou que para ele era a visita de um anjo. E ele deu um pergaminho a ela. E o pergaminho foi um hino que os cristãos cantavam na hora que eles eram executados, o hino da prisão mamertina. E eu quero que a nossa oração final seja esse hino. Cordeiro Santo de Deus, Senhor de toda a verdade, Salvador da humanidade, Sagrado Verbo de luz, Pastor da paz, da esperança, de tua mansão divina, Senhor Jesus, ilumina
as dores de nossa cruz. Também tiveste o Calvário de dor, de angústia, de apodo. Ofertaste ao mundo todo as luzes da redenção. Tiveste a sede, o tormento, mas sob o fel, sob as dores, redimiste os pecadores da mais triste escravidão. Se também sorveste o cálice de amargura e de ironia, nós queremos alegria de padecer e chorar, pois ovelhas tresmalhadas, nós somos filhos do erro, que no mundo do desterro vivemos de te esperar. Dá, Senhor, que nós possamos viver a felicidade nas bênçãos da eternidade, que não se encontram aqui. O júbilo de reencontrar-te nos últimos padeceres, acende em nós os prazeres de bem vivermos por ti. Consola, Jesus amado, aqueles que nós queremos, que ficarão nos extremos da saudade e do amargor. Dá-lhes a fé que transforma os sofrimentos e os prantos nos tesouros sacrossantos da vida de teu amor. Assim seja.